Gente, então, boa tarde. É uma honra, um prazer, né, o convite, a gente agradece, né, Júlio Garcia, né, é uma satisfação estar de volta, João Mendonça, participando, né, não só do aniversário, do evento de vocês, e eu e Yuri, né, vou deixar você apresentar primeiro, para depois a gente falar um pouquinho. Gente, boa tarde, eu sou Yuri. Fiquei muito feliz com o convite, é um tema assim, que a gente começou a conversar, e é um tema totalmente dia a dia, né? Muita gente na mocidade discute isso, evento espírita, então, uma coisa que a gente... É um tema muito bom para uma roda de conversas que a gente vai fazer, né? A gente coloca, a gente pensa de outro jeito, a gente vai trazendo pontos de vista, acho que vai ser bem legal. Verdade. E aí, quando a gente pensou no, assim, olhando a evolução, né, a gente pensou em trazer um panorama geral, né, desde da criação do espírito até hoje, a gente comentar algumas características, inclusive para depois, quando, né, a gente chegar no momento das perguntas, a gente já ter, né, algo a ser questionado, para a gente poder estar conversando, estar dialogando realmente. E a gente vai começar, então, lá, né, como a gente falou, na criação do espírito. E, no primeiro momento, né, eu vim conversando com o Yuri, a gente achou interessante destacar o ponto de que o espírito, com o E minúsculo, né, que é aquele princípio inteligente, ele estagiou, né, na matéria, então ele estagia, por exemplo, na rocha, no mineral, para conseguir aprender, por assim dizer, a se agregar da matéria, porque a gente tem que estagiar em todos esses reinos até chegar, né, a se tornar o espírito com E maiúsculo, e realmente a gente ter o livre-arbítrio, está, né, encarnando num corpo nominal. Aí realmente está encarnando. Né? Então, no primeiro momento, a gente estagia no mineral, depois a gente estagia no vegetal, onde a gente já começa a ter, né, uma ligação com esse princípio vital, essa necessidade, né, de viver, né, a busca por permanecer vivo. Então, a gente vai passando por todos os reinos, até a gente chegar no reino nominal. E aí, no reino nominal, a gente pensou numa comparação, comentei com o Yuri, né, algo que eu gosto de trazer, que eu também acho interessante comparação, da gente pensar como se nós fôssemos, enquanto espírito, esse desenvolvimento de bebê até um adulto, isso olhando o próprio espírito. E quando a gente olha dessa forma, é como se na Terra, né, ou ainda nos... Né, a gente vai comentar um pouquinho a respeito dos mundos, mas é como se nos mundos primitivos estivesse encarnando o espírito enquanto criança. Então, o espírito ele ainda está começando a ter o seu livre-arbítrio, começando a compreender que há consequências para suas atitudes, e as consequências sempre proporcionais, né, ao mundo onde o espírito ele está. Porque é óbvio que para um espírito que está no mundo primitivo, depois a gente vai comentar algumas características dele, do mundo primitivo, um espírito que está no mundo primitivo, se ele tira a vida do seu semelhante, é muito distinto de se eu e Yuri a gente tira a vida de um semelhante. Porque o espírito no mundo primitivo, de repente, ele está fazendo isso porque ele acredita que o semelhante é um inimigo, é um adversário, é alguém que está disputando comida com ele, ou disputando qualquer outra coisa, território. Então, muitas vezes, não é com um sentimento puramente de maldade ou algo mal maquinado de eu virar e falar, não, agora ele fez isso, fez aquilo outro, e eu vou aqui arquitetar a morte de alguém. Então, é claro que a responsabilidade é proporcional ao livre-arbítrio, né? E proporcional também ao nosso desenvolvimento moral. Né? Voltando àquilo que o mestre falou, né, que são dados muitos talentos, depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, então maior a nossa responsabilidade. Então, quando ainda, né, esse espírito infantil começa a se desenvolver e começa a ter essa noção de liberdade, de que há consequências para aquilo que a gente faz, então ele vai se desenvolvendo. Hoje, depois, quando a gente chegar também no ponto dos mundos regenerados, a gente vai comentar um pouquinho mais, mas hoje, o que acontece é que a gente está num processo onde a gente é um pré-adolescente. Então, a gente tem determinadas atitudes que parecem de criança, tem determinadas atitudes nossas que já parecem de adulto. A gente está nesse momento. É como eu comentei com o Yuri, a gente pode imaginar na mocidade, por exemplo, tem pessoas que de repente vão lá fazem comentários extraordinários. A gente fala assim, nossa, esse comentário incrível, a pessoa ela já tem uma percepção tão desenvolvida, e de repente a mesma pessoa que às vezes vai utilizar de palavras um pouco rudes, um pouco duras com os pais, porque foi proibido de ir num show, ou proibido de ir em determinado local, e às vezes vai falar coisas que depois vai se arrepender. A gente vai falar assim, nossa, mas a mesma pessoa que estava, né, há dias atrás falando de Jesus, falando de uma forma tão bonita, se expressando de uma forma, né, uma compreensão tão elaborada, né, no dia seguinte está ali tratando os pais de uma forma tão desrespeitosa. Acontece, porque é isso, né? A gente ainda, como pré-adolescente espiritual, a gente está ainda um pouquinho ligado à criança, a gente começa nessa transição, né? Assim como o mundo está em transição, a gente também está em transição, né?
de espíritos infantis para espíritos, né, jovens. Então, algumas coisas em nós ainda vão refletir essa questão da criança, de o orgulho, ego ferido, ou ainda, né, se a gente fosse fazer uma comparação, muita coisa para a gente é o sorvete que cai, a gente acha que o mundo acabou ali, a gente está com sorvete e cai, a gente acha que Deus não é justo, a gente acha que não existe mais sorvete, e a gente reporta tudo ao sorvete, a tristeza daquele momento, a gente fala, não, se Deus existisse, o sorvete não tinha caído. Às vezes na frente tem mais sorvete, alguém vai comprar para a gente tem a oportunidade de comprar nós mesmos. Então a gente ainda tem muito isso da criança, só que ao mesmo tempo a gente já começa a desenvolver um pouquinho mais o que nós estamos fazendo aqui. A gente já está procurando, né, estudar mais para podermos chegar nesse momento de nos tornarmos adolescentes, né, perante Deus. Então, o espírito ele vai se desenvolvendo e, né, nesse processo de evolução, a gente vai chegar, então, no ponto que o Yuri vai comentar, de como, né, de que a gente vai abandonando essa questão do ego, né, da gente não voltarmos só para nós mesmos, porque no mundo primitivo, até chegar no mundo onde a gente está, que é de provas e expiações, a gente vai passando nesse processo, né, de a gente deixando de nos voltar só para nós mesmos, a única preocupação somos nós, né, a subsistência, né, o que nós comemos, onde nós vamos dormir, e a gente começa, né, a sair de nós e nos voltarmos para o outro. Pessoal, e assim, a doutrina espírita, ela é muito diferente, né, das outras doutrinas cristãs, das religiões cristãs de uma forma geral, quando ela põe esse começo nosso enquanto simples ignorante, né? A gente é criado como simples ignorante, nas palavras dos espíritos. O que isso significa, né? A gente parte desse princípio de desconhecimento, sem saber fazer nada. E à medida que a gente vai passando por esse processo que o Gabriel descreveu, em que a gente vai estagiando, a gente vai interagindo com a matéria, a gente vai interagindo uns com os outros, a gente vai se desenvolvendo. Mas como? A partir das nossas escolhas, né? Isso é muito legal. Gente, eu acho essa parte incrível. Por quê? Se você, então, tem uma habilidade, existe, cada um tem habilidades diversas, né? A gente viu a da Clarissa em tocar música, por exemplo. Ela canta muito bem, ela toca, e essa habilidade, poxa, por que Deus fez a Clarissa tão boa nisso? Se eu tento, eu não consigo, meu Deus, dói, a melodia não sai, né? Não foi Deus que me fez assim. Né? Foi a Clarissa que conquistou esse mérito. Ela que conquistou essa habilidade. Como? Praticando. Ela gosta, ela foi se envolvendo e se desenvolveu nessa habilidade musical. Algo que eu ainda não fiz, mas que depende de mim fazer. Olha que legal. Porque se a gente olha e fala assim, Deus fez ela desse jeito e me fez sem saber, eu fico numa postura até meio passiva, assim, né? De tipo, poxa, infelizmente não é para mim, né? Agora, quando eu olho na perspectiva espírita, eu entendo que eu tenho a mesma potencialidade que ela, mas com a diferença ali do interesse e da persistência, da vontade em desenvolver aquela habilidade. Claro que a gente está usando essa habilidade da música como uma metáfora, né, como uma comparação. Mas a mesma coisa é a prática do bem, por exemplo. Mesma coisa, sei lá, um raciocínio matemático, que eu, no caso, também não tenho desenvolvido. Mas, assim, às vezes a gente vê aquelas pessoas que têm aquela facilidade para fazer conta, né? Aquela pessoa que, papum, ali, já consegue te dar uma resposta, fazer um troco rapidinho. Eu não, eu pego no papel, eu ando com papel e caneta. Se tiver que fazer uma conta, vou lá, faço regra de 3, porque eu não tenho essa facilidade. Pois bem, é algo que eu posso desenvolver, né? Então, se Deus me fez bom em alguma coisa, não, peraí, eu construí isso é bem legal, é mérito nosso, né? Se tem algo bom que eu consigo fazer, é porque eu me esforcei por isso, eu construí isso. Do mesmo jeito que os meus calcanhares de Aquiles, né? Aquele momento que eu perco a paciência, aquele momento que eu tenho dificuldade com meu irmão, não é porque Deus me fez assim e eu sou um refém disso. É porque eu ainda não me aprimorei nesse quesito. Mas depende de mim. Então, a doutrina espírita põe a evolução numa outra perspectiva para a gente, né? Em que a gente é o indivíduo que evolui. A gente é o indivíduo que escolhe e se transforma, né? Uma frase bonita dos espíritos, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A gente prepara o nosso próprio futuro, tanto em termos materiais quanto em termos de faculdades, de virtudes, de vícios,
né? Então, essa nossa conversa aqui hoje, a gente vai pôr nessa perspectiva, né? A gente teve uma origem enquanto espírito lá, como é minúsculo, e nós vamos chegar lá em Jesus, na perfeição. Além disso, vamos dizer assim. Mas esse trajeto, ele é todo guiado por essas nossas escolhas, né? Escolhas o quê? Né? O que que a gente escolhe, resumindo? É isso que o Gabriel falou. A gente escolhe muitas vezes, porque é o seguinte, gente, a gente também tem que pensar uma coisa. A evolução, a gente crescer espiritualmente, cara, não é simplesmente a gente estudar, né? Porque se fosse para a gente estudar, pegar os livros ali, ler, conhecer, a gente podia fazer isso lá no plano espiritual, vocês não concordam? Agora que a gente tem esse conhecimento de como funciona lá, a gente sabe que a gente, na erraticidade, a gente, enquanto espírito, fora da matéria, a gente consegue ter acesso a conteúdos muito melhores do que os nossos aqui, inclusive. A gente vai na fonte direto. A gente consegue lá, sei lá, em vez de ler um livro de Emmanuel e perguntar para ele. A gente consegue, né, muito mais riqueza de informações. E a gente estuda. A gente estuda lá. Só que a gente estuda, vê a importância da paciência, vê a importância da caridade, vê a importância da gente diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas aí vem a hora que a espiritualidade vira e fala assim, beleza, agora tá bom, vai lá e pratica isso que você estudou. Né? Põe a mão na massa, porque é isso que vai fazer diferença. Né? A teoria a gente já sabe há um tempo, mas quando a gente encarna, que a gente vem aqui para a matéria, que a matéria desperta na gente o desejo, né, de desfrutar das coisas do mundo, aí está na hora da gente fazer aquela escolha e botar em prática essa teoria que a gente já concorda há muito tempo. Né? E essa escolha, esse botar em prática na matéria, envolve toda essa vivência que a gente tem aqui. Né? É até uma coisa que a gente. É interessante, porque, então, para a gente progredir, para a gente se desenvolver, a gente precisa pôr isso em prática. Pôr em prática a gente chama do quê? De prova. Né? A gente precisa de muitas provas para a gente se desenvolver. Só que assim, a prova, ela vem com uma questão, né? Você ali tem uma oportunidade de acertar ou não. Quando a gente escolhe errar, não fica por isso mesmo. Né? Porque senão a gente não aprende, né, gente? Imagina, você está lá na escola, você faz uma prova de matemática, põe lá, 7 mais 3 é igual a 11. Está errado. Aí você vai entregar para o professor não vira e te fala, está errado. Você tem que fazer de novo. Tem que prestar atenção aqui. 7 mais 3 é 10, cara. Se ele não te falar isso, você nunca vai aprender. Né? Se você ficar botando qualquer coisa lá e entregar a resposta, se você não souber que aquilo que você está fazendo está errado, você não aprende. Então você precisa dessa correção. Você precisa que alguém venha e te fale, não, meu amigo, você errou aqui o caminho. Não era para você ter feito X, era para você ter feito Y. Muitas vezes essa correção, quando a gente erra na prova, a gente chama de expiação. Né? E aí a gente vê que a gente vive num mundo de provas e expiações. Porque a gente tem muita prova, graças a Deus, e a gente tem muitas expiações, graças a nós. Né? A gente insiste muitas vezes em ir pelo caminho que a gente já sabe que não é o certo. Né? A doutrina espírita põe para a gente uma perspectiva também é muito diferente, muito legal. Gosto muito. E assim, não é aquele ponto de bem e mal, sabe? Tipo anjo e demônio, aquela coisa dicotômica. É uma coisa mais relacionada ao que o Gabriel falou. Eu tenho a lei de Deus que me aponta aquilo que é certo para eu fazer, resumindo numa palavra, a caridade. Então, a gente tem um capítulo do Evangelho do Espiritismo que se chama Fora da Caridade não há salvação. Né? Resumindo numa palavra, o caminho da caridade, que leva a gente a seguir a lei de Deus, basicamente, e tem o outro caminho, que é quando eu viro e falo assim, então, em vez de eu olhar para o meu irmão, de eu aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo aqui para eu ajudá-lo, eu vou aproveitar para mim. Né? Eu estou aqui com recurso, a faca e o queijo na mão, em vez de eu dividir, eu vou simplesmente aproveitar para comer tudo para mim. Né? Nessa hora, eu estou fugindo da lei de Deus. Nessa hora, eu estou me afastando da caridade. Pô, mas o que é caridade? Né? Pergunta. E Kardec fez essa pergunta. Só que Kardec, gente, Kardec, pô, o cara era muito inteligente. Né? O cara era fantástico.
Ele não fez essa pergunta ingênua, assim, o que é caridade? Não, ele fez, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? Aí ele matou a charada, né? Não ficou outra interpretação ali, não, ele botou conforme entendia Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos, né? E aí vem a resposta, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão das ofensas. E aí é conceituado para nós que essa ideia caridade não é algo simplesmente de eu pegar aqui alguma coisa, sei lá, troquei de celular, vou pegar meu celular antigo e dar para uma pessoa. Não tem a ver com. Não é simplesmente, melhor dizendo, eu pegar aquilo que já não me é mais útil, que eu não quero mais, e dar para outra pessoa. É muito, muito pouco comparado com que essa proposta de seguir a lei de Deus. É importante? É importante. Melhor do que deixar parado, né? Mas essa caridade, olha só, benevolência é uma forma como você vê o outro. É você querer o bem para o outro. Né? Então, é algo que vai te orientar no contato com o próximo. Indulgência é você entender que, assim, poxa, o outro errou, né? Ele pisou na bola comigo. Acontece. Né? Sabe quem mais pisa na bola? Eu. E sabe quem que precisa disso para evoluir? Quem que precisa dessa prova? Eu. Então, faz parte desse momento que a gente vive passar por isso e que está tudo bem. Né? Não é um erro mortal ter me afrontado. É algo que acontece, é importante para o meu progresso. Então, é você olhar para as faltas alheias com indulgência. Entender que aquilo está dentro de um contexto. Aquilo realmente não é algo que você vai julgar, condenar, excluir aquele outro, acabar com ele. Né? E, né, quando mesmo sendo indulgente, muitas vezes a gente fica ofendido, a gente fica magoado, a gente fica chateado. Perdão, né? Ou seja, são três coisas que direcionam o nosso contato com o nosso próximo. Né? Então, a caridade é isso. Essa forma da gente estar diante do outro, com benevolência, querendo o bem dele, indulgência, aceitando essas imperfeições, essas dificuldades no contato com ele, porque faz parte, e perdão, porque ele vai vacilar, a gente vai vacilar, mas a gente precisa perdoar, porque a gente não pode encerrar o contato ali e seguir eternamente distantes, né? Não, a gente precisa continuar o contato com aquele irmão seguindo junto. Então, o perdão sendo necessário. Então, do ponto de vista espírita, a gente vai ver que o progresso ele vem nesse sentido, da gente vivenciar a caridade, a gente ter estar aqui no mundo, ter a opção da matéria, mas a gente aproveitar essas oportunidades que a gente tem para ajudar o outro e não a nós mesmos em primeiro lugar. Quando a gente ajuda nós mesmos em primeiro lugar, a gente chama isso de egoísmo. Né? Basicamente, o maior dos nossos vícios, a pior das nossas chagas. É a gente virar as costas para a lei de Deus, querer simplesmente estar bem. É o que o Gabriel falou, não é querer prejudicar o outro para ver ele mal e né, se comprazer na queda do outro. Não. Mas é não se importar com ele, querer simplesmente aproveitar tudo para si. Né? E a gente vê que, assim, isso vem existe toda uma evolução, né, em que a gente vai ver o predomínio de cada coisa. Né? Então, por exemplo, no mundo primitivo a gente vai ter um estágio, provas e expiações outro, regeneração outro. Né? A gente vai passar por essas etapas de uma forma diferente, mas a gente precisa saber como é que é essa questão dos mundos primitivos. Né? Exatamente. E quando a gente pensa nesses três mundos, né, primitivos, de provas, expiações e regeneração, o primitivo é onde nós temos as nossas primeiras encarnações com o livre-arbítrio. É onde a gente, como a gente comentou, a gente já começa a ter a possibilidade de escolha e também arcar com as consequências das nossas escolhas. Ainda que sejam escolhas pequenas, né, nesse mundo primitivo, por conta da própria característica dele. Porque esse mundo primitivo, ele ainda, a nossa vivência no mundo primitivo ainda é muito instintiva. Então, não temos, eu dizer, dilemas morais tão grandes no mundo primitivo, por exemplo. Né, talvez o dilema moral muito grande que teria no mundo primitivo seria, né, como eu comentei com o Yuri, de repente decidir se matam um irmão ou não, dividindo ali, né, eles brigam ali por uma comida, alguma coisa desse tipo, e às vezes se vê naquele dilema moral, já começa a perceber, né, de repente, não, eu não preciso de matar ele, porque deixar ele ali já está machucado mesmo, não vai representar mais perigo, e aí já começa esse dilema
moral, né, para esse espírito, né? Se mata por maldade, né? Então, no mundo primitivo, a existência ela ainda é muito instintiva. As decisões que a gente toma no mundo primitivo ainda são muito limitadas. Ao passo que quando a gente passa para um mundo de provas e expiações, então, aí sim a gente vai começar a falar um pouco mais a ideia de mal e bem, apesar do que, como ele falou, a gente não coloca de uma forma dicotômica. É importante a gente entender que mal e bem é uma gradação, né? Que dentro dessa gradação, o que vai determinar aonde a gente está nessa gradação, né, do mal absoluto até o bem absoluto, é a nossa intenção. É a intenção que vai determinar onde a gente está. Né? Inclusive, os Espíritos eles falam isso, que é porque Deus ele sonda as nossas intenções, que há faltas que Deus perdoa e que a gente censura, e faltas que a gente ignora e que Deus ele leva em conta, né? Porque Deus ele conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções. Então nós somos julgados muito mais pelas nossas intenções que pelas nossas atitudes propriamente dito. É até como eu comentei com ele, eu acho interessante a gente sempre pensar no mal como sendo de três formas, né? Ou a gente pode desejar o mal, né, onde a gente pratica o mal porque realmente nós vemos ou lucro, ou sentimos prazer em praticá-lo. Então, há uma intenção de praticar o mal, um desejo. A segunda forma seria nós cairmos por fraqueza. Então, não é exatamente que nós desejamos o mal, mas nós caímos porque somos frágeis. E o terceiro é por ignorância. Às vezes a gente pratica o mal porque a gente não sabe fazer melhor. E eu acho interessante sempre a gente tomar como referência como Jesus ele agiu diante dessas três possibilidades. Porque quando ele via, por exemplo, os fariseus, que eles arquitetavam, né, eles arquitetaram a morte do mestre porque o mestre estava trazendo prejuízo, inclusive financeiro, para os fariseus. Então, eles já não estavam gostando muito, assim, não, está um pouco complicado. Ele vem, cura as pessoas de graça, chega aqui e fala que, né, apesar, né, do que o Haroldo ele fala que não houve aquilo exatamente, como Jesus chegando no templo, quebrando tudo, como algumas pessoas elas pintam, que seria mais uma ideia de encenação. Mas então, assim, Jesus ele vai e fala, olha, meu reino é deste mundo, dá a César o que é de César. Então, tudo aquilo, os fariseus, eles não estavam agradando muito a postura do mestre. Então, eles arquitetaram a morte do mestre, eram hipócritas, como Jesus falava. Então, Jesus ele era muito firme com os fariseus. Tem um capítulo, salvo engano, 23 de Mateus, Jesus ele passa ele assim, quase que ele inteiro chamando os fariseus de hipócritas. Ele fala, eles são hipócritas, são como sepulcros, caiados, por fora muito brancos, formosos, por dentro cheios de imundícia e podridão. E assim ele vai. Né? Ele fala, chama eles de hipócritas, fala, vocês vão, fazem prosélia, depois vão e devoram a casa das viúvas, porque as viúvas já tinham poucos recursos e os fariseus cobravam para fazer oração. Né? Então ele fala, vocês são hipócritas. E assim Jesus ia só, né, criticando de uma forma muito dura, porque eles eram dignos de crítica, porque eles eram de fato hipócritas e viam, né, lucro no mal. Ao passo que é muito interessante ver a postura de Jesus diante da ignorância, que é o caso de Dimas. Que Dimas aí foi crucificado ao lado do mestre, que veio para nós como um bom ladrão. Né? Inclusive, para a Igreja Católica é considerado um santo. Né? Eles consideram que quando há uma conversão no último momento, né, que isso se deve à ação de Dimas. Né? Nós não entendemos como santos, né, mas consideramos Dimas como sendo uma figura digna do nosso respeito, do nosso carinho, porque no momento que o mestre estava sendo crucificado, o outro salteador, ele fala para Jesus, né? Fala, se você é o Cristo, então desce da cruz e salva nós todos. E aí Dimas falou, olha, a gente está recebendo o que os nossos feitos mereciam, né? Porque ele entendeu que os dois haviam agido mal, e dentro da lei ignorante daquela época, o que era, né, a consequência era eles serem crucificados. Ele falou, mas a gente nada fez para merecer isso. E aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então é muito bonita a postura do mestre, porque Dimas ele não conhecia Jesus até ali. Ele foi tomar contato com Jesus na cruz. Então, por ignorância, ele havia agido daquela forma. A partir do momento que ele toma contato com Jesus, ele percebe que ele é o Messias, inclusive ele percebe que Jesus é o Messias quando muitos discípulos haviam abandonado o mestre. Então, ele percebe que Jesus era o Messias na cruz. E aí, então, naquele momento, né, Dimas ele se converte, se torna cristão. Então, é muito bonito a gente perceber a postura de Jesus de acolher Dimas, né, de compreendendo que Dimas havia agido daquela forma por ignorância, não por maldade. Né? Havia tido a vida daquela forma, né? E como nós acreditamos na reencarnação, então entendemos que em outras vidas, provavelmente aquilo já estava no íntimo de Dimas, né? Provavelmente veio como cristão, né? Eu gosto de pensar que ele veio tentando dissuadir as pessoas de cometer crimes. E o terceiro é Jesus diante da fraqueza, que é Jesus com a mulher adúltera, que nós conhecemos até a metade da história, e até a metade já é muito bonita a história. Jesus ele fala que quem nunca pecou atire a primeira pedra. Só que aí, quando todos vão embora,
todos os homens, inclusive, né, que estavam ali dispostos a apedrejá-lo, né, porque, né, até hoje, né, muitos homens estão dispostos a apedrejar as mulheres, né, Jesus ainda repetiria para a maior parte dos homens né, mesmo conselho, o mesmo convite, né, eu tirei a primeira pedra que nunca pecou. Então, quando vão todos embora, Jesus ele se aproxima dessa irmã e ele fala, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela fala, ninguém. Ele fala, nem eu também te condeno. Vai e não tornes a pecar. E é muito bonito porque Jesus, ele fala em outras passagens que ele tem autoridade para julgar. Ele fala assim, olha, eu tenho autoridade para julgar. Deus, ele me deu essa autoridade. Ele fala, mas eu não julgo, já tenho a lei de Deus para isso, então não é necessário que eu julgue. Mas ele tem essa autoridade. E ele fala para ela, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então a postura do mestre diante da fraqueza, né, diante da pessoa que ela não deseja praticar o mal, mas né, por fraqueza, por fragilidade, ela pratica. O mestre acolhe essa pessoa, não acolhe o mal. Né? Ele fala, vai, não tornes a pecar. Mas ele auxilia a se reerguer, porque ele percebe que é uma queda. Né? A pessoa não tem a intenção de derrubar o outro, não tem a intenção de cair, né? A pessoa está caminhando e cai. Né? Muitas vezes não vê uma pedra, muitas vezes, né, não vê a ignorância, ou às vezes a pessoa, ela, no momento de fragilidade, ela cai. Então o mestre ele não condena a pessoa que ela cai por fraqueza ou por ignorância, ele acolhe. Agora, é claro que ele acolhe dessa maneira. Vai e não tornes a pecar. Acolhe instruindo. Acolhe auxiliando e mostrando qual é o caminho correto. Mas então Jesus ele não era duro com as pessoas que elas caíam por fragilidade ou por ignorância. E esses vão ser os gêneros de quedas do mundo de regeneração. Porque no mundo que a gente está agora, as provas e expiações, o mal ele ainda se destaca. Né? Porque nós muitas vezes ainda vemos ou o lucro no mal, ou a gente, por fragilidade ou por ignorância, por uma série de motivos, o mal ele ainda predomina no nosso mundo. O que não significa que não haja o bem. À medida que a gente caminha para um planeta de regeneração, o bem ele vai se tornando, né, vai se tornando mais frequente. A questão é que a gente fala, né, o bem é tímido, né, então o mal ele chega escancarando, né, chega quebrando a porta, então ele faz barulho, ganha destaque. E o bem, muitas vezes, as pessoas elas não se interessam tanto. Né? Se a gente for pensar, depois de eu comentar, né, algumas perguntas a girar em torno das redes sociais, então, às vezes as pessoas falam assim, por que não tem tanto engajamento, né, uma coisa positiva? Porque quando vai lá e posta uma coisa negativa, né, milhares de curtidas, milhares de comentários, é por causa disso, porque a gente ainda é muito ligado àquilo que choca, aquilo que a gente fala, nossa, que absurdo, e muitas vezes a gente considera o bem como sendo a regra, então se a gente vai falar assim, a pessoa fez uma coisa positiva, você fala, tá legal. Aí fala, não, mas outra pessoa fez tal coisa que é um absurdo, aí a gente já se indigna, a gente já, e aquilo a gente já divulga, já começa a falar, por causa disso, né, porque a gente ainda tem uma certa, acho que um certo prazer ainda de ficar divulgando o mal, ou ficar conversando a respeito do mal, sendo que a gente deve se esforçar para fazer o contrário. A gente deve se esforçar para divulgar o bem, encontrar prazer no bem, né, e compreender que é necessário a gente fazer essa mudança, porque esse momento que a gente está, a gente fala que a gente está num momento de transição, né, que a gente está passando de provas e expiações para um planeta de regeneração. O que é um planeta de regeneração? Eu acho bonito que Santo Agostinho ele fala que no mundo de regeneração, o mundo, acho que ele fala mundos regeneradores, algo nesse sentido, que não há mais expiação. Né? Essa é a expressão que Santo Agostinho ele usa, que já não há mais expiação. E a expiação a gente pode considerar que é a consequência de um mal deliberado. Né? Eu quero praticar o mal, então vai haver uma expiação, vou ser punido por isso. Né? Ao passo que se eu falho por ignorância, então o que eu preciso é de ser instruído. E se eu falho por fraqueza, então a Terra deve funcionar para mim como um hospital. Né? Então a gente pode pensar em duas formas. Né? A primeira seria a gente imaginar que a Terra ela é hospital, escola e prisão. E ela está deixando de ser prisão. Então, aqueles que desejam praticar o mal, né, e precisam da prisão como sendo uma consequência desse desejo de praticar o mal, eles já não vão poder mais ficar na Terra, porque a Terra vai deixar de ser prisão. A Terra vai passar a ser só hospital e escola, porque aquele que ainda é frágil necessita do hospital, e aquele que é ignorante precisa da escola. E nós somos ainda muito ignorantes em muitas coisas. Dentro do Espiritismo, a gente se propõe a ser menos em várias delas. Mas é claro, quanto mais a gente avança, mais, né, vão sendo trazidos os conhecimentos do plano espiritual. Porque há muitos que a gente ainda não tem condição de ter, porque a gente usaria mal. A gente cria o drone está lançando bomba. A gente aprende, né, fissão nuclear, a gente cria bomba nuclear. Então, provavelmente há uma série de conhecimentos que a gente usaria mal e teria uma consequência extremamente nociva para o nosso mundo. E quando que esse conhecimento vai vir? Quando a gente já estiver no mundo de regeneração, onde a gente já não vai ter mais o desejo de praticar o mal.
Então, o mundo regenerado é um mundo onde as pessoas já não sentem mais a vontade de praticar o mal. A proposta é acertar. Não significa que nós já não praticamos, né, que nós somos perfeitos ou que apenas praticamos o bem. Significa que nós já não desejamos mais praticar o mal. Né? O desejo de fazer já não existe mais. Esse é o mundo de regeneração. E a outra comparação que a gente pode fazer também, se a gente considerar a Terra como uma escola, e voltando naquela ideia dos espíritos, né, nós como crianças e passando para adolescentes, é que a Terra está deixando de ter o maternal. Então, aqueles espíritos que eles ainda estão apegados àquela parte mais bem inicial ali da escola, né, o maternal, onde é muito voltado para as nossas necessidades mais básicas, e o espírito ele não quer sair dali, ele quer continuar naquela sala, quer continuar no maternal, e a Terra, né, as pessoas estão se desenvolvendo, então é preciso, como a Terra é limitada no espaço físico, é preciso que aquelas salas sejam destinadas para outras pessoas. Às vezes tem uma sala de maternal que tem ali 2, 3 pessoas, e você olha, a gente vai ter que acabar com essa sala, porque tem 30, 40 alunos precisando de ensino fundamental, ensino médio, e aquela sala de maternal vai deixar de existir. E esses espíritos eles vão para onde? Para outra escola. Eles vão auxiliar no desenvolvimento de outra escola. Né? Até brinquei com o Yuri, né? Vai para uma escola, né? Aí vai chegar lá, não tem coxinha, não tem Wi-Fi, né? E a escola é bem rudimentar, e chega lá, o pessoal né, querendo uma água, e fala, vai ali no poço pegar ali uma água para você. Né? Então, assim, a escola ainda é bem rudimentar. E a pessoa vai estar com aquilo, né? Nossa, eu perdi aquela escola maravilhosa. Aí volta, né? Aquela ideia do paraíso perdido. A gente fala, a gente já teve num paraíso, a gente perdeu. Porque isso vai se repetindo nos mundos. Eu até comentei com o Yuri, talvez no mundo das pessoas que saírem da Terra e forem para o mundo novo, já não seja Adão, Eva, serpente, a maçã. Talvez mudem os nomes, mudem o animal, mude a fruta, mude a imagem, né, a figura, mas a ideia vai ser a mesma. Alguém fez algum erro, estava no paraíso, cometeu um erro, foi né, expulso do paraíso, tem que fazer alguma coisa para voltar para o paraíso. Né, a imagem vai permanecer. Né? Mas nós, e esse mundo de regeneração, ele não vai acontecer, assim, de repente a gente vai olhar e falar, agora passamos para o mundo de regeneração, né? Dormimos hoje, amanhã é mundo de regeneração. Isso é uma construção, porque o mundo, na verdade, o mundo é pedra. Né? Se a gente se tira os espíritos daqui, isso aqui é pedra. Né? O mundo, nós somos o mundo. Então, a partir do momento que nós nos regeneramos, é que o mundo se torna de regeneração. E aqueles que não desejam se regenerar, vão para o psicólogo. Assim, gente, estão dando a gente está tentando trazer muita coisa para a gente ir para as partes das perguntas com uma base, assim, né, vamos dizer. Então, assim, o mundo primitivo, o contato com a matéria é muito duro, é muito, assim, essas, por exemplo, quando a gente sente fome, frio, essas necessidades do corpo, na codificação, o Kardec usa a palavra vicissitudes, né? Essas vicissitudes da vida, elas são muito duras nos mundos primitivos. A gente não tem tecnologia, a gente não tem recursos para a gente vencer as adversidades do mundo. Isso é importante para o progresso, né? Isso gera uma dor na gente, né, vamos dizer assim, e gera na gente a necessidade de, poxa, estar aqui, eu preciso fazer alguma coisa para me aquecer. E aí o homem vai, se desenvolve, inventa a roupa, o casaco, a casa. E a partir das necessidades do mundo, ele vai desenvolvendo o aspecto, pelo menos, intelectual dele. Né? Então, no contato com a matéria, a gente tem as vicissitudes, elas impelem a gente a tentar dominar aquilo. A gente tenta entender o mundo, a gente estuda o mundo e a gente cria recursos para vencer aquela adversidade, vencer aquela vicissitude. Surge uma doença, a gente cria uma vacina. Tem um frio, a gente cria um cobertor. Né? A gente vai se adaptando. E aí, com isso, a gente vai tendo o desenvolvimento intelectual. No contato uns com os outros, nas experiências, a gente vai escolhendo e desenvolvendo o nosso crescimento moral também. Hoje a gente vê que o intelectual ele está caminhando cada vez mais rápido, né? Hoje em dia, nos últimos 100, 200 anos, isso está muito acelerado. O moral ainda está vindo aos poucos, né? Mas é assim mesmo. O intelectual vem e ele arrasta o moral que vem atrás. É parte do progresso, né? De uma forma geral. Só que aí a gente começa a ver e olhar para a situação, porque o que acontece? Com esse desenvolvimento intelectual, a gente cria ferramentas, a gente cria recursos para a gente diminuir essas vicissitudes e ter uma vida, vamos dizer assim, menos dura, né?
A gente consegue, hoje em dia, na matéria mesmo, ter coisas assim, que o pessoal antigamente nem imaginava. Né? Colocar 100, 200, 500 anos atrás, você pega o homem mais rico de 500 anos atrás, o cara não tinha geladeira, né? Porque não existia. Então, se tinha alguma coisa que ele gostou, que ele quer comer, ele tinha que comer na hora. Porque, né, os meios de conservação eram muito ruins naquela época. Hoje em dia, a geladeira já é uma coisa mais acessível, né? Grande parte da população tem. As nossas necessidades, grande parte da população tem saneamento básico, vacina a gente consegue ter. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, boa parte da população já sofre menos com a matéria, com essas vicissitudes, do que 500 anos atrás, né? A vida, ela tem mais recursos para a gente atenuar as dificuldades, por exemplo, antibiótico, anestesia. Já imaginaram arrancar um dente sem anestesia? Como é que devia ser uma coisa difícil? Gosta de uma apendicite, uma tuberculose, enfim, muita coisa desenvolveu. E aí a gente começa a olhar para a vida hoje, a gente não tem uma sensação assim de que a gente está sofrendo muito menos do que antigamente, de uma forma geral. A gente olha para o mundo e fala, nossa, agora o mundo está bom demais. A gente ainda vê muito sofrimento. Por quê? A gente está tendo muita ferramenta, né? Mas a gente precisa usar bem essas ferramentas, acertar nas nossas escolhas, né? As ferramentas que estão vindo com esse desenvolvimento, elas vão dando possibilidade para a gente. Então, hoje em dia, a gente consegue acessar qualquer tipo de informação. Se a gente quiser aprender japonês, pô, pode ser difícil, mas na internet a gente consegue, inteligência artificial, curso online, YouTube, né? Hoje você tem uma necessidade ali, nossa, estou precisando, sei lá, trocar um pneu. Não sei, você abre o YouTube, vai ter um vídeo te ensinando a trocar o pneu, né? Enfim, hoje a gente consegue acessar o conhecimento de uma forma muito mais eficaz do que antigamente. E aí não é nem tão antigamente assim, né? Mas isso cria para a gente uma responsabilidade, né? Porque hoje em dia, ao estar encarnado, ao ter um pouco de tempo livre, a gente pode fazer muita coisa boa. Só que muitas vezes a gente não escolhe fazer coisas boas. E a gente acaba expiando, a gente acaba sofrendo um pouco por isso. E a gente vê que essa insatisfação, ansiedade, depressão tem aumentado muito, né, de uma forma geral no mundo, enquanto essas doenças tipo tuberculose, né, infecção no pé, têm diminuído, né? Então, assim, a gente está tendo um pouco de troca disso. Antes a gente sofria muito com a matéria, com as vicissitudes. Hoje a gente sofre muito pelas nossas más escolhas, o mau emprego do nosso tempo. E é aquela parábola, né, que a gente conversou, parábola dos talentos, né? Não sei se vocês estão lembrados. Que Jesus conta que tinha um senhor que ele tinha 3 servos. E aí, para um, ele deu um talento, para o outro, ele deu 2, para o outro, ele deu 5. A cada um conforme sua capacidade. E aí, esse senhor vai embora. Depois ele volta e cobra desses servos aquilo que eles fizeram com aqueles talentos. Aqui, né, já entrando na metáfora, o talento representa uma habilidade que Deus confiou a cada um de nós, né, que permitiu que a gente desenvolvesse. Então, por exemplo, a habilidade de música, de culinária, a inteligência na matemática, todas as nossas habilidades e faculdades são talentos, né? O primeiro servo, aquele que tinha 5, ele empregou aqueles 5 talentos e conseguiu obter mais 5. E aí, quando o senhor chega, ele fala, olha, meu senhor, com aqueles 5 talentos que o senhor me deu, agora eu tenho 10. Toma aqui os 10 talentos para o senhor ver. Ele fala, pô, show de bola esse servo, né? Você vai ser recompensado, você está comigo, você fez aquilo que era bom. Veio o segundo servo, que tinha 2 talentos, e fala, pô, meu senhor, com aqueles 2 talentos eu consegui fazer mais 2 também. Consegui aproveitar eles bem. O senhor vai falar a mesma coisa com ele. Show de bola, servo. Aí vem aquele terceiro, que é muito legal. Essa parábola dá para a gente viajar infinitamente, não. Mas ele, por medo, ele fala, porque ele tem medo daquele senhor que colhe onde não plantou, né? Enfim. Ele enterra o talento dele. Ele não põe aquele talento no mundo. Ele não entrega aquilo para as pessoas. Ele não transforma aquilo em mais coisas boas. Ele guarda somente para ele. Né? Ele enterra e esconde com medo de perder aquilo.
representa o quê? O egoísmo, né? Ele devolve aquele talento para o senhor, e aí ele fala, não, você fez tudo errado, você não fez o que eu queria, né? E aí ele sofre a partir dessa escolha que ele toma, né? O que eu estou querendo trazer para reflexão com a gente? De acordo com aquilo que nos é dado, nos é cobrado, né? A gente tendo muitos recursos, muito é esperado da gente. Hoje, o nosso tempo permite que a gente faça coisas cada vez melhores, que a gente se instrua, que a gente acesse pessoas que estão precisando, né? Que a gente se desenvolva, que a gente estude, que a gente pratique, né? Porque antes a gente tinha que estar ali em atividades, a gente enquanto humanidade, tá, gente? A gente tinha que estar preocupado com plantar e colher para sobreviver. Hoje em dia a gente vai ver que já tem, por exemplo, a indústria, né? Já tem antes o pessoal tinha que estar trabalhando ali para confeccionar cada produto individualmente. Hoje a gente já tem produção em série. Então, assim, as pessoas estão menos ligadas, de uma forma geral, tá? Aquela atividade da subsistência, e elas estão tendo mais tempo para produzir, para pensar, né? Para criar coisas novas. Então, a gente está tendo mais talentos. A gente tem mais responsabilidade quando a gente está encarnado, na hora que a gente for mostrar para Deus aquilo que a gente criou, né? Muito está sendo esperado de nós que estamos encarnados atualmente, porque hoje em dia a gente consegue fazer muita coisa boa com a matéria, se a gente quiser. Então, quando a gente escolhe não fazer isso, a gente está sendo tipo um servo que não está na parábola, que enterra 10 talentos, sabe? Hoje em dia a gente tem tanto recurso para fazer tanta coisa, a gente enquanto humanidade, que quando a gente não faz, a gente sofre muito. A gente olha e fala, nossa, eu vacilei, né? Estava na hora que eu podia ajudar tanta gente, estava na hora que o mundo permite que a gente resolva tantos problemas, e ainda tem tanta gente sofrendo, a gente expia nesse lugar. Então, o que eu estou querendo trazer, né, nessa nossa reflexão? A gente vem uma jornada evolutiva em que as nossas escolhas são muito importantes. A gente precisa escolher esse caminho, né, da caridade, servir a Deus, estar de acordo com a lei de Deus para a gente ser feliz. Isso é algo muito bom, porque quando a gente acerta, a gente sente uma felicidade cada vez maior, cada vez mais genuína, né? E aí, à medida que a gente escolhe mal, a gente espia com isso. Hoje em dia, a gente veio passando por esse processo que o Gabriel descreveu, né? Essas três formas, né, que muitas vezes a gente erra, ou às vezes pela vontade mesmo de fazer o mal, ou às vezes pela fragilidade, ou às vezes pela ignorância, né? A gente tem esse desafio, a gente tem a possibilidade de acertar, e a humanidade está dando passos cada vez mais próximos para a regeneração. A gente está dominando cada vez melhor a matéria. Com isso, nossa responsabilidade também está aumentando. As provas que a gente vive aqui nesse mundo também estão mudando, né? De antes, que era o frio e a fome, que ainda existem, é claro, mas hoje também lidar com essas consequências morais dos nossos erros. Também começa a entrar algo desse sofrimento que a gente acaba vivendo aqui. Mas que é parte do processo, né? Depende da gente acertar, depende da gente pegar esses recursos e usar eles bem para a gente poder, né, aproveitar esse tanto de talento que a gente está tendo, esse tanto de recursos, esse tanto de possibilidade que a matéria está dando para a gente hoje em dia, investir ele bem, né, e conseguir colher mais bem ainda. Beleza? Acho que deu para entender, gente. A gente juntou aqui duas pessoas que viajam. Aí a gente foi viajando, não vou falar disso, não, mas com essa questão aqui, eu acho que deu para entender. Então tá bom, então acho que a gente pode passar para o intervalinho para depois a gente ir conversando junto, fazendo as perguntas, beleza? A gente não sabe não, mas a gente vai trazendo. O Gabriel anotou várias referências no livro dos Espíritos para a gente ir botando, tá bom? Então, a gente teve a primeira parte, que os meninos colocaram aí para gente um pouco do tema, todos esses questionamentos. Aí agora a gente vai mesmo para o momento de perguntas. Aí eu queria saber se já de cara alguém, pelo que eles falaram, se alguém já tem alguma dúvida e queria começar perguntando alguma coisa, dentro do tema que eles expuseram para a gente. Ninguém, todo mundo sabendo de tudo.
Eu só queria fazer um comentário. Nós tivemos em geral, o vegetal e o animal. Tivemos as revelações de Moisés e Edomias. Coincidentemente, esse trio, exatamente. Será que tem alguma relação? Porque o mineral foi a época do ex-grupo, dos entre aspas, né? E Moisés foi o início das revelações. Hoje tivemos muito disso, né? No caso, deixa calmo, desejando muito calmo, mas eu vou ouvir. E a terceira evolução também não deixa de ser por isso. Curioso, né? Assim, a título de metáfora, né? A gente colocar uma comparação, faria um sentido a gente pensar, né, que são estágios do progresso, e a gente coloca como um primeiro marco, um segundo, um terceiro, né? Por que não? Mas, assim, essa questão dos três reinos, né? E quatro com o hominal, né? Geral, vegetal, animal, e o hominal dentro do animal, né? Então, três reinos. É um pouco curioso, assim, para a gente, né? Porque a gente pensar nesse espírito com E minúsculo que o Gabriel falou, seria um princípio de inteligência, né? Ele ainda não é um espírito com E maiúsculo. Kardec ele faz essa distinção no livro dos espíritos. Quando ele começa a usar E maiúsculo, ele está falando de uma individualidade, de um ser que se entende como ser, né? Que consegue ter esse raciocínio, esse livre-arbítrio, ele é distinto de todos os outros e entende isso. Né? O espírito com E maiúsculo, somos nós, né? Mas isso também é uma conquista, né? Quando a gente é criado simples e ignorante, a gente é criado simples e ignorante para valer. Então, até entender como funciona a ligação da matéria, né? Entre os átomos, como que um espírito, algo que não é matéria, vai influenciar algo que é material. Isso também é necessário ao aprendizado, né? Então, ele estagia no reino mineral nesse sentido de entender como que funciona para influenciar as ligações da matéria. Aí no vegetal, já seria mais aqueles pequenos processos bioquímicos que acontecem, divisão celular, organelas, né? Isso tudo também, enquanto a gente está aqui, o nosso corpo está fazendo milhões de coisas muito complexas, automáticas, mas que a gente também aprendeu a fazer, né? Isso também é mérito nosso, a gente também aprendeu isso em um determinado momento evolutivo. Então, se agora, né, o nosso coração está batendo numa frequência certa, os vasos estão dilatando, né, o sangue está indo na proporção certa para a cabeça, para os rins, etc., também foi uma conquista nossa. E a gente vai aprendendo isso ali no reino vegetal, no reino animal. Aí no reino animal, o espírito, né, ainda com E minúsculo, começa a ter contato com o instinto, né, aquilo que impele ele a se alimentar, a se reproduzir, a descansar, né, como que ele lida com aquele corpo, com as demandas daquele corpo, né? Então, assim, até isso que a gente faz, que a gente dá por automático, a gente aprendeu. Foi nesses três estágios, né? Agora, pensando do ponto de vista da humanidade também, coisas que hoje a gente considera como óbvias, né? Coisas como, tipo assim, não, poxa, fazer o mal é algo ruim, ser humilde é algo bom. Não era assim, né? Antes de Cristo, não se tinha essa noção de que a humildade é uma virtude. Antes as pessoas achavam assim, não, se eu sou bom em alguma coisa é porque eu sou bom mesmo, vamos valorizar e é isso aí. Os outros têm que aceitar, eu vou exercer o meu papel no mundo e o mundo quis que eu fosse bom. Era meio que essa raciocínio. Aí Jesus vem e coloca que não. Coloca pra gente essa perspectiva da humildade enquanto uma virtude, algo que precisa ser conquistado. Para quê? Para você valorizar o outro, né? Porque o orgulhoso, ele valoriza só a si próprio. Enfim, então, Moisés vem trazendo para a gente uma justiça mais inicial, né? Falou, ó, pelo menos uma proporcionalidade, né? Uma proporcionalidade no mal. Se o camarada veio e te fez o mal, você não pode sair destruindo a família dele, não. Pelo menos o olho por olho, dente por dente, né? Já era um avanço para aquele povo. Que depois ficou para trás, porque a gente entende, né? Aí, reproduzindo o que o Gandhi falou, olho por olho, dente por dente, todos ficarão cegos, né? Então, assim, a gente precisa ir além disso, né? Porque se a gente ficar revidando o tempo todo no mundo, tudo que o mundo faz pra gente, a gente nunca vai agir, a gente vai ficar eternamente, né, nisso, de ficar revidando.
E aí vem Jesus mostrando para a gente que não, que a gente precisa perdoar. E mais, que a nossa relação com Deus não é uma relação de medo. Ele põe as coisas, a gente teme e sente medo. Não, é uma relação de pai com os filhos, né? Que não, nós não somos simplesmente servos dele, mas nós somos filhos dele. É uma relação de amor profundo. Ele norteia toda a nossa religião. E aí vem a doutrina espírita, né? Porque com o passar dos anos do cristianismo, a gente tem algumas outras ideias que vão se anexando, perdendo um pouco do ensinamento original, e vem a doutrina espírita reconciliando essa noção de fé e razão, né? E colocando para a gente a perspectiva da reencarnação. Muitas outras coisas, né, gente? Mas tentando dar uma apanhada aqui. A reencarnação, colocando um outro panorama para a justiça divina, agora que a gente consegue entender. Né? Porque você tentar entender uma morte prematura de uma criança, uma doença, sem a ótica da reencarnação é muito difícil. Né? Então a doutrina espírita vem com essa nova ótica, essa nova lente, e permite que a gente olhe isso de uma outra forma. Então, assim, realmente são 3 estágios de desenvolvimento bem marcados e 3 estágios da humanidade também bem marcados. Mas você está falando que o tipo de gente, ele vai passando pelo mineral, vai aprender a respirar, para evoluir, depois ele tem o instinto, até animal. Depois que ele acerta a consciência espírita, aí vai passar também as fases também, né? Ele vai ter todas as fases dele. Aí sim, seria igual os caras. Seria o que seria o mineral em termos de já como espírito? Eu falo assim, a parte mais intelectual, moral, né? Eu achei interessante quando ele fez essa dimensão. Como entender negócio Oi? como entender no primitivismo a mônada, que eu já ouvi falar. A moda? A mônada. A mônada. as mônadas, tipo, a É, ideia das no mônadas princípio, celestiais. Entendi. Então, tem lá na parte, na introdução da Gênese, e tem, acho que, se não me engano, um pouquinho também na introdução do Livro dos Espíritos, né? Isso aí fala um pouquinho sobre a criação da vida, né? Que seria algo que é um pouco mais difícil da gente entender. Por quê? Porque a gente tem uma noção das reações químicas acontecendo na Terra, né? As reações químicas acontecendo no oceano, né? Então, cai raio no oceano, sais minerais se agrupam e tudo, mas como que surge a vida, né? Que a vida é um negócio complexo, né? Que além da química, tem ali a ideia daquilo se reproduzir, daquilo se organizar e se perpetuar, né? Então, vai se alterando, ganhando complexidade, evoluindo, né? Então, essa ideia, aí existe esse conceito das mônadas celestiais, que seria uma ideia de que Deus, né, promoveu, né, despejou sobre a Terra como se fosse uma matéria fluídica e que permitiu que esses sais minerais, nesse contexto de raios, erupções vulcânicas, que aquilo se organizasse e formasse a vida, né? Assim, acho que para a gente, hoje em dia, em termos práticos, não é uma coisa que vai fazer tanta diferença, mas essa noção de que isso não se deu por acaso, né? A evolução, a vida não surgiu aleatoriamente, mas que foi sim premeditada, planejada por uma inteligência superior, que permitiu os recursos para que isso acontecesse, isso é fantástico. Porque aí você pega a teoria da evolução das espécies e você colocando ali essa mente planejadora por trás, aí ela passa a fazer todo sentido. Porque se você olhar ela ao acaso, né, fica uma coisa, pô, esse acaso aí é bom demais, né? Esse acaso aí tá sinistro. Mas aí quando você entende que é Deus ali permitindo, facultando o ambiente necessário para que a vida aconteça, aí é por isso que a gente fala, quando a gente junta a razão com a fé, tanto a razão quanto a fé ganham com isso. Passa a fazer muito mais sentido. Porque você acha, você sai dando choque na água e uma hora surge a vida, é meio complexo, né? Então, assim, essa ideia, a mônada seria o nome que foi dado para isso, né? Essa interferência que Deus fez para que surgisse a vida. Né? Mas o que é exatamente, a gente está além da nossa compreensão.
Vai revezando aqui o microfone, vocês ficam com esse. Então, a gente conversou, né, inicialmente, trouxemos aqui uma reflexão dessa questão, né, da nossa evolução, da evolução do planeta Terra e tudo mais. E aí, trazendo um pouco mais para o mundo atual, porque quando Jesus veio falar, a gente precisa fazer caridade, a gente precisa evoluir, vem o Espiritismo, fala para a gente que a gente está dentro de uma família, que muitas vezes pode ser uma família que a gente tem muita afeição, ou então que a gente não tem afeição, e a gente veio justamente para criar essa afeição. Só que se a gente for colocar mesmo no papel do que está acontecendo hoje em dia, mal a gente para em casa. Porque é trabalho, é faculdade, é uma vida muito corrida, o tempo todo nessa correria. E aí, onde é que a gente vai conseguir evoluir? Da onde que está essa evolução? Se está tudo tão corrido, a gente não tem tempo para nada. Não tem tempo para a gente, não tem tempo para o outro. Eu acho que, assim, até comentei com o Yuri, tem um texto do ponto de vista, né, do Kardec, que é muito interessante, que apesar de ser, assim, acho que um chamado um pouco mais duro em alguns momentos, é essa ideia da gente, quando o nosso foco está no plano espiritual, se a gente fosse trazer, assim, um resumo, né, dessa ideia, a gente sempre vai encontrar em toda circunstância da nossa vida uma forma da gente avançar. Em tudo, ou vai ser uma prova, né, ou vai ser uma oportunidade, né, da gente estar se melhorando. Porque eu gosto muito de uma imagem, que é a seguinte, da gente imaginar que o nosso coração é como se fosse um canteiro. E cada local, né, cada lugarzinho ali das flores, é um local onde a gente planta uma virtude. Então, tem determinados canteiros onde a gente ainda não cultivou flor nenhuma. E aí vão ter determinadas situações que a gente vai vivenciar aqui na Terra, que são oportunidades da gente regar um pouquinho. Então, vem uma determinada circunstância onde a minha humildade é testada. Eu vou lá, é uma água que a vida vem e me traz para eu regar aquele cantinho ali da humildade. Aí vem determinada circunstância que o que é testado é o meu altruísmo. Aí eu vou lá, coloco um pouquinho de água. Então, o que acontece é, se a gente aproveita essas oportunidades que a vida nos dá, a gente vai regando aquele canteirinho e ele vai desenvolvendo devagarinho. O convite que Jesus fez há muito tempo, que às vezes a gente demora um pouquinho para perceber, é que ele é um rio que corre logo do lado do nosso canteiro. Então, sempre a gente pode pegar a água logo do lado e regar com mais frequência. Então, isso o Espiritismo vem reforçar, que ele fala que quando o nosso foco ele se torna muito na matéria, a gente se esquece de regar esses canteiros. E a gente espera que a vida venha trazer água. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquele canteiro ali tá precisando de uma aguinha, mas, né, assim, às vezes, porque a correria da vida, não tem como a gente ignorar, como você falou, a gente simplesmente desprezar e falar assim, não, vamos deixar para lá, a gente não vai viver no mundo, né? Não é bem, né, não é essa ideia, não é essa proposta. Mas mesmo na correria, a gente está interagindo com as pessoas nessa correria, a gente está interagindo com os outros. E com relação à família, eu acho que o mais importante, porque às vezes a gente pode ter a impressão de que a gente conviver pouco faz com que os nossos laços se desenvolvam menos. Mas, na verdade, conviver pouco faz com que a gente tenha necessidade de desenvolver mais esses laços naquele pouco tempo de convívio. Então, é valorizar aqueles momentos, que de repente a pessoa está com a família e fala assim, vamos fazer uma refeição. Aí a pessoa está no quarto comendo, outro no quarto comendo, outro no quarto comendo, uma televisão, outra televisão, outra televisão. Então, é conseguir valorizar mais momentos onde é possível estar com as pessoas que a gente ama, né? Porque realmente no momento que a gente está, há uma tendência a gente, acho que não sei se falar uma tendência de afastamento seria algo um pouco forte, mas a gente percebe que há uma tendência das pessoas se afastarem e estarem, né, se relacionando mais de uma forma, né, virtual, né? Então, a gente voltar um pouquinho, né, porque é claro que todo avanço ele é positivo, né, tudo aquilo que a gente conquista em termos de avanço tecnológico é positivo, o que acontece é que a gente usa de uma maneira negativa em alguns momentos. Então, ao invés da gente, né, até comentei com o Yuri, a gente estava fazendo uma reunião, né, online, algo que a gente não poderia fazer há 20 anos atrás. Acho que 20 anos atrás não teria como fazer. Então, e a gente compreender que aquela tecnologia vem para nos auxiliar, só que às vezes a gente usa mal, né, o que acontece com certa frequência. Então, a gente está, às vezes por preguiça ou no excesso de atividades, a gente chega e está tão cansado, a gente fala assim, não, vou só olhar aqui, responder o WhatsApp, Instagram, que é coisa assim, a gente vai lá, olha, responde, e aquela ali é a nossa interação, e a gente vai, coloca e dorme.
Então, é a gente conseguir perceber que a vida é mais do que a correria, a gente conseguir colocar realmente em cada momento que a gente está, né, seja no trabalho, no estudo, ou onde a gente estiver, a gente perceber que todo momento a gente pode estar aguando alguma coisa no nosso canteiro, né? Em cada momento chega uma pessoa, às vezes também a pessoa na correria fala alguma coisa com a gente, tá uma oportunidade de a gente estar auxiliando, às vezes a gente está atento às pessoas, né? Que na correria, às vezes as pessoas, elas, a gente nem fica desatento, né? Às vezes a pessoa passa ao nosso lado e a gente, né, a gente não consegue perceber que a pessoa, às vezes, está chateada, alguma coisa assim, a gente conseguir estar mais atento às pessoas, né? Eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Pode comentar alguma coisa? A gente fez aquela introdução também muito, aquele finalzinho, né, que a gente estava tentando colocar sobre as mudanças no mundo atualmente, era muito nesse sentido assim também, sabe? Porque agora o mundo está oferecendo mais recursos para a gente, né, mais talentos à nossa disposição, a gente precisa usar eles bem, né? Então, se a gente, hoje em dia, vamos colocar assim, a matéria, a gente consegue, vamos pegar do ponto de vista alimentar, por exemplo. A gente pode, sei lá, resolve comer uma comida árabe. Você consegue pedir. Você quer comer comida japonesa, você consegue pedir. Comida italiana, você consegue pedir. Então, a mesma pessoa, hoje em dia, ela consegue ter acesso a diferentes tipos de cardápio. Vamos colocar assim, desse ponto de vista. 30 anos atrás não era tão fácil assim. Né? A pessoa tinha que ter um número específico, um panfleto, né? Tinha que ligar, imaginar como é que era o cardápio, né? Imaginar os ingredientes daquela pizza, né? Enfim. Então, hoje em dia, com esse desenvolvimento da tecnologia, a gente consegue, com o mesmo tempo, ter acesso a coisas muito mais palatáveis, né? Coisas mais gostosas, coisas que atraem mais o nosso paladar. A matéria está atraindo ainda mais a gente, vamos dizer assim. Por quê? A gente está criando coisas cada vez mais atrativas, né? Eu gosto muito de videogame, eu fico pensando, hoje em dia já é um perigo para mim, porque os videogames estão cada vez uma jogabilidade melhor, um gráfico melhor. Pensando, caramba, se quando eu era menino, que já era aquela coisa 2D, né? Eu já ficava fascinado, jogava, nem piscava, nem comia. Imagina se fosse hoje em dia, né? A matéria, a mesma matéria, está atraindo cada vez mais. Isso exige da gente cada vez mais firmeza nessa escolha que o Gabriel falou. E é muito difícil, né? Por isso que eu defendo, gente. A gente fala assim, é muito mais fácil a gente ser espírita hoje em dia. Mais ou menos, né? A gente não é preso por ser espírita, a gente não é perseguido como era antigamente, né? Mas ao mesmo tempo a matéria está chamando a gente de uma forma muito intensa e exige da gente muito mais essa firmeza que a gente não tem, mas está na hora de desenvolver, né? Então assim, a gente está vivendo um momento complicado, mas de novo, depende da gente acertar. É a prova adequada para esse momento que a gente está vivendo. Gente, se vocês quiserem comentar também, não precisa ser só dúvida, não. Deixa eu falar aqui. Então, mas na minha opinião, eu vejo que quando eu era criança, vou lá na minha idade, lá dos meus 8 anos, até menos um pouco, a gente não tinha um telefone, não tinha nada disso que chamava atenção, comidinhas diferentes. Mas o que tinha, a família reunia para saborear aquele pouco que tinha ali. Se fosse um feijão com, né, que era da minha época, uma coisa que não podia faltar. Mas a família estava unida. Hoje em dia, você pode, para você reunir a família, por exemplo, os mais próximos, família que eu falo é pai, mãe, filho, netos. Os outros são os descendentes mais que vai se aproximar se quiser. Os avós, né, ali. Então, é muito raro, é muito difícil. Então, e os aparelhos não saem das mesas. Você reúne a família, mas o aparelho vai estar lá junto. Porque o ser humano dá mais valor ao aparelho, porque ele vai se conectar com o mundo, do que com os seus entes que lhe deram a oportunidade de estar ali para a sua evolução. Entendeu? Isso que eu acho que o ser humano está difícil para ele se desprender desse lado da matéria e valorizar o lado espírita com a tecnologia. Por um lado, parece bom, mas, por outro, eu acho que distancia, porque você vê que a tecnologia está afastando as pessoas das casas.
aquela troca de energia, aquela troca de amizade, afinidade de pensamento. Todo mundo está se afastando, fica só no aparelho. Eu posso só fazer Eu acho triste. trazer Obrigado. um adendo aqui na fala. Primeiro, a questão do livro dos espíritos, né? Que a gente não está falando de uma coisa neutra. Tem a questão, qual a consequência do relaxamento dos laços de família? Né? Kardec faz essa pergunta. A resposta é uma recrudescência do egoísmo, ou seja, uma volta, né? Um aumento do egoísmo. Se fecha, né? Ou seja, a gente diminuir essa proximidade que a gente tem, porque a gente entende a família enquanto um laboratório de experiências, né? Em que o indivíduo vai ter ali contato com pessoas que vão proporcionar provas que ele precisa para ele se desenvolver. Então, ter menos esses laços de família é algo que a gente se poupa, entre aspas, dessas provas, a gente se poupa do nosso progresso, né? Na verdade, a gente não está se poupando nada, a gente está se afastando, né? Mas assim, então, é algo negativo, a gente dissolver, a gente enfraquecer os laços de família é algo negativo. Agora, o que talvez eu colocaria de uma forma diferente, não é que a tecnologia está afastando a gente, ela está criando a oportunidade e a gente está escolhendo se afastar, né? Não é aquela coisa de a ocasião faz o ladrão, né? A ocasião revela o ladrão, né? As pessoas, elas têm a escolha de pegar o celular ou não, a tecnologia não está obrigando elas, não está, né? Elas estão escolhendo isso. É que agora elas têm essa possibilidade que antigamente não existia, né? Então, assim, é um erro nosso, né? É algo que a gente precisa construir, a gente precisa levantar esse ponto e escolher acertar, né? Mas não é necessariamente um problema da tecnologia, entendeu? Tipo, como eu enxergo que a tecnologia veio e possibilitou esse afastamento em quem quis se afastar, sabe? Mas a gente escolhe o celular e não quem está ali do nosso lado. Escolha nossa. Que é bom, que a gente pode agora passar a fazer certo, né? A gente pode tentar fazer certo, construir esse acerto, né? Que não é também de uma hora para outra. Quando o cara, por exemplo, a tecnologia traz muito benefício, né? Mas saber usar. Porque, por exemplo, antigamente você viajava, você ficava longe, uma semana da família. Hoje, a minha menina foi viajar dentro do ônibus. Ô, papai, já estou aqui. Estou na onde? Mostra até onde ela está. Então, quer dizer, agora a minha netinha, chega lá, atendia, eu ligo lá, vídeo, chamado, até ela já sabe que está aqui lá. Entendeu? Então, o que acontece? A gente conversa. Mas aquilo que, de repente, começa a ser muito utilizado, aí a presença física que troca, entendeu? Então, isso realmente é a maneira como a gente administra. Outro dia eu estava conversando com meus primos, eu lembro dos meus avós, na casa lá, e chegar lá, os primos, tudo conhecia. Hoje, meus filhos não conhecem os primos deles, não conhecem nada, entendeu? Então, assim, quer dizer, a gente saber utilizar, nós estamos utilizando, talvez de maneira inadequada. Genro e nora, que não são genros, nem nora, genro e nora é quase que um evento. É muito difícil, porque, como a Laura disse, eu bem entendo, o mundo exige muito mais da gente hoje. Você tem que ter muito mais informações, igual a gente não pode comparar na época nossa, das nossas mães, elas foram mulheres guerreiras que tinham muito pouca ajuda em todos os sentidos, e elas tinham que cuidar de criança da casa. Hoje não, hoje nós temos máquinas, hoje nós temos ajuda de tudo, graças à tecnologia e evolução. Mas eu aprendi uma coisa nessa pandemia, e eu ouvi alguém dizer, não me lembro quem, que a gente tem que florescer onde a gente está. Foi um momento que eu passei por muita necessidade espiritual, não financeira nem física, mas que eu precisei muito do centro e não tinha aberto, e ali eu me senti tão próxima dele ao mesmo tempo. Mas o que a Laura falou assim, o afastamento físico, às vezes da família, não quer dizer que você emocionalmente ou espiritualmente está desligado, porque a busca que eu precisei estava aqui dentro do centro. Eu nunca me senti tão dentro quando eu estava fora, graças ao quê? O que eu aprendi aqui. E assim é a família, né? É o berço, é a base que seu pai, sua mãe te deram para você sair para o mundo agora, alcançar os seus objetivos, ter as suas conquistas, né? E florescer onde você está, porque você vai levar de casa o que eles te deram, né?
a educação, o carisma, o compromisso, igual ele falou, com os que passam por nós e às vezes precisam de uma palavra. Você vai florescer exatamente onde você estiver, dentro daquilo tudo que você trouxe de casa, graças a ele. E esse vínculo, como eu já não tenho os meus pais fisicamente, hoje a gente lembra lá atrás aquele apoio da mesma forma como se estivessem aqui hoje presentes conosco. Mas isso é transitório mesmo, a gente vai passar por muitas mudanças. Nós saímos de casa, criamos nossa família, né? E tudo é assim, o trabalho, os amigos que a gente vai conquistando ao longo do caminho, né? E tudo isso vai só aumentando a nossa bagagem, a gente não está perdendo. A gente olha para trás e vê que é uma caminhada longa, mas muito produtiva. Agora, também, voltando ao assunto que eu já tinha falado, o livre-arbítrio interfere muito nisso, né? Nessa escolha que a gente faz. Então, por exemplo, se eu tenho a opção de não querer estar usando o celular, é uma opção minha, mas é o meu livre-arbítrio que está me ajudando. Eu não estou sozinha nessa escolha, né? É interessante a gente pensar, porque às vezes a gente, mesmo quando o celular está servindo como instrumento do egoísmo, porque a gente pode pensar que o egoísta, ele já era egoísta sem o celular. Então, às vezes ele estava reunido na mesa, as pessoas estavam conversando, e ele estava ali pensando nele mesmo, ignorando, viajando, aí o pessoal está lá, aí fala assim, não é, Gabriel? Não sei o quê? Aí fala, é isso mesmo. E aí, assim, a interação era pequena porque já viu o egoísmo. Então, o celular, ele só reforça isso. Ao mesmo tempo, o que acontece quando o egoísta agora está com o celular, é que isso revela agora o egoísmo muito mais. Então, há né, vou dar um exemplo, né? Quando, por exemplo, há um filho ou uma filha, aí tá lá no celular, aí o filho tá, papai, mamãe, papai, mamãe. Aí a pessoa já, agora é como se tivesse materializado o egoísmo, então a pessoa agora tem a necessidade de se desligar daquilo ali. Então, ao mesmo tempo, é como se houvesse uma forma de tentar auxiliar o egoísta também, falar, olha, isso aí está materializado na sua mão, larga isso aí, olha o seu filho, olha a sua filha, cuida da pessoa que está próxima. Porque antes, a pessoa ela era egoísta, muitas vezes ela só ia se dar conta quando ela já não tinha mais a pessoa próxima dela, por uma série de motivos. Hoje, às vezes a pessoa é egoísta, está ali tão aficionada no celular, e não é necessário esse tipo de coisa. Às vezes a presença da pessoa está demandando, está ali junto, de repente é o familiar que está doente, a pessoa está ali no celular, é o familiar, ô fulano, fulano. A pessoa vai, deixa o celular, aí volta, fulano, água. E aí a pessoa vai exercitando, né? E da mesma forma, se a gente já não era egoísta, o celular, né, como foi o exemplo do irmão, ele é muito útil para a gente se aproximar das pessoas que a gente está distante fisicamente, que a gente não gostaria de estar distante. Porque ao mesmo tempo que o celular ele funciona como uma forma de a gente se distanciar da pessoa que está perto, quando a gente quer se distanciar, ele funciona como uma forma de a gente se aproximar da pessoa que está longe quando a gente quer estar próximo, né? E, volta também nesse ponto do livre-arbítrio, que eu tenho conhecido, que eu vi uma vez o pessoal comentando que ele fazia, né, que eu estava no banco, quando ele trabalhava, né, e assim, no banco, de vez em quando dava uns problemas que o pessoal ligava para os outros nas férias. E ele é o gerente que ele sabia, assim, uma série de coisas que só ele sabia. Aí, quando ele entrava de férias, ele pegava, ele falava assim, gente, olha, esse aqui é o número da casa da minha mãe. Aí, falando assim, se alguém morrer, se acontecer alguma coisa, vocês ligam para minha mãe, que ela sabe onde eu estou, e ela vai me ligar. Do contrário, qualquer coisa que não envolva, qualquer coisa que não seja assim, drástica, você vai falar assim, ô Cristiano, a agência explodiu, a agência acabou, o banco acabou, a gente está numa guerra agora, não existe mais banco no Brasil. Ele falou, cara, qualquer coisa que não seja assim, quando voltar eu resolvo. E aí ele deixava o celular, o pessoal dele deixava na mãe, o profissional ele deixava na agência, e ir embora, tirar as férias dele, ia lá acho que era, eu gostava muito daqueles, jogaram o nome, mas aqueles, rural, assim, tipo, como se fosse hotel fazenda. Ele gostava daqueles hotel fazenda, aí eles iam para os hotel fazenda, ficava lá 2 semanas e tal, ninguém sabia onde ele estava. Falei assim, minha mãe sabe, se for precisar me liga, do contrário, ninguém vai me achar, porque eu não quero ser achado mesmo, eu quero ficar lá e tal, desligado do mundo. Então, assim, a alternativa sempre é o livre-arbítrio da pessoa, ela ter aquele momento dela se desligar, né, e não significa o egoísmo, né, porque o egoísmo é a gente se afastar do mundo e falar assim, não, o mundo é muito ruim, eu quero me afastar do mundo porque o mundo é muito nocivo, eu vou me desligar e de repente eu fico aí no celular só para ter uma interação, porque eu não quero estar perto do mundo, o mundo é nocivo, o mundo é do mal.
é muito diferente da pessoa de repente falar assim, não, o mundo está muito caótico, eu tenho que parar, ficar uns dias ali num sítio em silêncio, né, isolado, para eu me recompor. Aí a proposta é muito distinta. Na verdade, a gente não pode ignorar a tecnologia. A gente tem que, né, que a gente vai se adaptar, né? É o que a gente estava comentando mesmo, a tecnologia chegou, e aí o que vai ser feito dela depende da gente também, da nossa evolução. E é tudo isso que a gente estava comentando. E ainda dentro desse assunto, a gente também pode trazer para o fato que a tecnologia possibilita a gente muitas discussões. E aí vem discussões que as pessoas têm pontos positivos, pontos negativos, e isso gera uma guerra de opiniões ali. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no olhar espírita, quando uma pessoa faz algum comentário, algum discurso de ódio que se fala, né? Algum comentário preconceituoso. A pessoa chega e fala alguma coisa de preconceito, aí a gente pode, de forma errada, virar para ela e falar assim, ah, não, mas essa pessoa ainda não evoluiu completamente, vamos deixar o tempo do irmão. E aí, até que ponto que é essa nossa tolerância com o outro que está sendo intolerante é algo ok, para quando deixa de ser ok, quando o outro passou do limite, a gente, enquanto espírita, tem que atuar. E como atuar, o que falar, como reagir diante dessa coisa que é errada de estar acontecendo. Nossa, essa pergunta é muito boa. É um paradoxo. Até assim, a gente pegou algumas perguntas antes, o pessoal tinha passado para a gente, eu e a gente estava, né, conversando, e essa é uma das perguntas que a gente tinha se debruçado, e tem uma sequência de 3 perguntas do Livro dos Espíritos, a respeito disso, não, perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma sequência de 3 perguntas, acho que tem no Livro dos Espíritos e um desdobramento do Evangelho segundo o Espiritismo. E que, assim, se a gente fosse resumir, a ideia é, não é nunca positivo a gente revelar o mal do outro com um propósito negativo. Então, se eu vejo o Yuri fazendo uma coisa, falo assim, nossa, eu vi o Yuri fazendo um negócio negativo. Aí eu vou falar assim, nossa, Clarice, sabe o que o Yuri fez? O Yuri fez tal, tal, tal coisa. Aí eu vou, assim, só pela fofoca, só pelo sentimento negativo, pelo prazer de uma coisa negativa, ficar divulgando. Isso nunca é positivo, sempre que a minha intenção é negativa. Aí já é o contrário, sempre é positivo, se eu vejo o Yuri fazendo uma coisa negativa, aí eu vou no Yuri e falo assim, Yuri, faz isso não, irmão, fala não sei o que e tal, né? Assim, não sei o que aconteceu, pá, a gente vai lá e tentar auxiliar a pessoa. E aí, quando a gente olha, então, num contexto maior, a gente vira, de repente, né, só como exemplo, mas digamos que o Yuri tivesse um discurso, né, nesse sentido, assim, um discurso marcadamente negativo, que a gente vê, né, um discurso de ódio, que não se aproveita nada, que você fala assim, não, o Yuri está defendendo algo que a gente sabe que é nocivo. E aí o que acontece? Se ele está defendendo para ele, né, o que os espíritos trazem para a gente é, ele é o único que pode fazer mal para ele, então a gente deixa o Yuri com a opinião dele. A partir do momento que o Yuri ele tem uma relevância, que a opinião dele pode afetar muitas pessoas, aí então a gente tem que ter todo esse critério. Falar assim, é positivo que eu revele que a opinião do Yuri é nociva, porque ao invés de ele prejudicar somente ele está prejudicando uma série de pessoas, então é papel nosso falar, olha, a postura do Yuri está equivocada. Por isso, né, a gente não deve considerar essa como sendo a conduta correta. Aí, então, é positivo a gente revelar, né, e a gente, então, não ser tolerante com aquilo que ofende, né, um grupo. Né? Se algo ofende um grupo, então, realmente, não há como nós sermos tolerantes com aquilo que prejudica um grupo. Pessoal, tem no Livro dos Espíritos, tem 4 partes, né? Na terceira parte das leis morais, tem uma construção. Kardec vai pegar a lei divina e vai analisar ela em 10 subleis, que ele cria para ficar didático. Não é que elas existem lavradas na pedra, né? Mas assim, para ficar didático, ele dividiu. E aí uma delas é a lei de liberdade, né? E aí tem a parte de liberdade de pensamento. Então, lá no Livro dos Espíritos, aí dentre essas questões tem a questão 841. Uma questão muito boa, que o Kardec perguntou isso. Kardec, gente, ele era bom demais, né, cara? Pô, o cara, né, ele fez a pergunta, ele fala assim, se eu sei que uma doutrina que está sendo pregada por uma pessoa é perniciosa, ou seja, causa mal, é insistente, gera esses frutos negativos, é possível, né, que o espírita arrebata? Eu preciso combater essa ideia?
Eu posso combater essa ideia ou isso seria atentar contra a liberdade de expressão? Olha onde o Kardec entrou, desse indivíduo. E aí os espíritos que, sim, que a gente pode, inclusive a gente deve. Eles colocam isso. Mas aí vem a parte difícil, né? Mas servindo do exemplo do Cristo, pela brandura e persuasão. Aí ele fala, a convicção não se impõe. Ele vai explicar que se você tentar oprimir aquele discurso de ódio, né, aquela ideia claramente ruim, nociva, com violência, você vai acabar se tornando pior do que aquilo que você está tentando oprimir. Olha, nossa, cara, é muito de hoje essa questão, né? Por quê? Porque isso é uma coisa interessante também. A gente, enquanto indivíduos que estão tendo contato com a mensagem cristã, nesse entendimento, a gente tem um problema muito sério, que a gente é muito perigoso quando a gente está certo, né? Quando a gente entende que a gente está com a razão, aí muitas vezes a gente abre mão da compaixão, porque a gente olha para o inimigo e fala, não, mas ele está errado, eu preciso repreendê-lo. E a gente acaba tomando atitudes que não são cristãs. É quando a gente está certo que a gente é mais perigoso. Quando a gente está na dúvida, a gente ainda é um pouco mais bonzinho. Mas quando a gente tem certeza, não, isso que esse cara está falando é absurdo, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente vai ter uma conduta muito diferente dessa do Cristo, né? Então, é difícil, né? A gente pode, a gente deve, mas é difícil. É um ato de confiança. Desculpa. Confiança que você tem em tanto, e você fica perigoso com isso. E a questão de que a verdade que ela é posta, né? Ela é imposta ao outro sem caridade, né? Ela vira uma violência. Acho que você falava isso da verdade ser que nem um diamante, que aí é um diamante, né? Uma coisa muito bonita, uma coisa brilhante. Mas se você tacar na cabeça de alguém, vai machucar, assim, né? Então é a mesma coisa quando a gente se vê nessa posição de certeza também, né? Se a gente não mede nossas palavras, se a gente não pensa no outro, em como o outro vai estar recebendo aquilo também, muitas vezes pode chegar no outro como uma violência mesmo, né? Por mais certo, por mais correto que a gente pense estar, né? É uma questão de controle de emoções. Controlar as emoções. Se a gente tivesse condições de controlar, a gente talvez conseguiria agir como, em muitas situações, como o Cristo agiu. Mas, infelizmente, como a gente ainda está longe desse controle, a gente ainda esbarra em muitos problemas, né? Exatamente, eu costumo brincar assim, né, que o coração está no lugar certo, mas às vezes a mente, ela age de uma forma um pouco equivocada, né, assim, a intenção é boa, mas a execução é ruim, então a gente tomar cuidado com a execução, né, porque às vezes a gente tem uma intenção boa, né, como a gente falou assim, Deus, ele sabe das nossas intenções, mas a gente sempre ter cuidado em como a gente faz isso, né, a execução também é muito importante, apesar de saber que a intenção é mais importante, a forma como a gente executa também é importante, considerando o mundo, né, que a gente está onde não é difícil a gente ser mal interpretado, né, por uma palavra equivocada, uma palavra que é utilizada de uma maneira infeliz, tudo aquilo que a gente fez, tudo que a gente falou, né, vai por água abaixo, porque o juízo das pessoas ainda é muito duro. Às vezes fala assim, não, o Gabriel falou tal coisa, que é um absurdo, às vezes foi um momento ali, né, uma fala, né, às vezes um termo, ou uma fala, alguma coisa assim, então a gente tomar cuidado também com a execução. Então, a gente já está caminhando para o final, acho que dá para fazer uma última reflexão só para a gente poder encerrar, que é unir tudo isso que a gente discutiu, né? De quais estratégias que a gente pode ter da nossa vida para tornar essa espiritualidade um pouco mais presente diante da tecnologia, do afastamento, de coisas de tanta intolerância tão visível. Quais estratégias assim que a gente pode tomar? Eu acho assim, uma das estratégias, né, falando agora em termos bem práticos, né, da gente estar com a nossa visão voltada para o espiritual. Claro, a matéria sempre vai chamar a nossa atenção, mas a gente precisa buscar estratégias, buscar rotinas, buscar hábitos que lembrem da gente o espiritual, né? Porque a gente esquece muito fácil. E é um processo, né, de tentativa e erro, e que exige da gente essa constância, né? É engraçado que às vezes a gente fala assim, poxa,
toda vez que eu pego para ler algum livro espírita, a mensagem é a mesma. E você pratica? Né? Porque, assim, se a mensagem é a mesma, é porque a gente precisa conseguir praticar aquela mensagem. Muitas vezes é pela repetição que a gente vai falar, é mesmo, eu tinha que ter feito isso, mas não fiz. Então, aí você lê de novo, aí você reflete naquilo e numa próxima oportunidade você tenta acertar. Acertou, aí a mensagem às vezes muda. Mas, enfim, então, assim, a gente precisa dessa insistência, dessa repetição. É um processo, esse nosso da evolução, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Então, em estratégias concretas. Primeiro, acho que a leitura, né? A leitura é algo muito importante, não só para a gente conhecer mais sobre a doutrina, mas para a gente lembrar dessa realidade espiritual. É muito legal, por exemplo, quando você está lendo a série do André Luiz, não sei se acontece com vocês, mas você vê muito que ele vai descrever situações cotidianas do ponto de vista espiritual. E, de repente, você está aqui num lugar como esse, você se pergunta, poxa, o que será que a espiritualidade está fazendo? Né? Você se lembra desse contato, dessas boas influências, você se lembra de orar, você se lembra melhor dessa outra realidade. Então, é algo muito positivo, né? O fato de você estar sempre em contato com as leituras espíritas, por exemplo, a série do André Luiz, né? Mas tem muitos outros livros, isso é uma coisa que não falta, né? Livro, só o que Chico psicografou, acho que a gente pode passar a vida inteira lendo, mas enfim. Então, leituras saudáveis, sabe? A gente tem esse hábito de ler coisas que chamem a nossa atenção para a realidade espiritual, para o nosso verdadeiro caminho, de que a matéria não é tudo, né? Segundo ponto, assim, em termos práticos também, as músicas que a gente ouve, os programas que a gente assiste, né? O Gabriel estava comentando a questão de a gente se comprazer em falar mal das pessoas, né? Aquela fofoquinha que você conta, né? Você gosta de escutar. A gente vai ver os filmes que a gente vê. Os filmes que a gente vê, a grande parte deles tem a ver com algum tipo de vingança, né? O personagem sofreu alguma coisa ali e a gente vai ficar feliz com aquele momento em que ele vai se vinga do opressor, se vinga daquele que fez algo ruim. O alienígena invadiu a Terra, a gente fica feliz quando os heróis vão junto e explode a nave do alienígena. Né? Então, assim, até aquilo que a gente consome tem muito dessa nossa imperfeição, né? De ver o outro como inimigo e tudo. Então, assim, tomar cuidado, que a gente está cultivando essas ideias na nossa cabeça, buscar coisas, né, que tenham reflexões diferentes, músicas com mensagens diferentes. Aí quem quiser mais dicas, pega com a Clarissa, que ela manja muito das músicas, inclusive playlist no Spotify. Olha a tecnologia ajudando aí. Sobre esse distanciamento da família, uma ferramenta que a gente não pode largar a mão, o culto no lar, né, o evangelho no lar, que inclusive pode ser feito online, né? Muitas vezes as famílias, agora, cada um está num canto, tá aí a tecnologia enquanto uma ferramenta que pode aproximar, né? Basta a gente querer, né? E a gente sabe os benefícios da gente estar ali, juntos, refletindo, abrindo o coração, fazendo aquela prece juntos, o quanto que isso muda do ponto de vista espiritual aquele ambiente, do ponto de vista fluídico, né? A gente traz para nós, a gente convida para entrar na nossa casa Jesus, os benfeitores espirituais. Então, assim, ferramentas práticas. A gente também tem, gente, aplicativo, não sei se vocês já viram o Kardecpedia. Há um aplicativo que eles pegaram e colocaram basicamente o Pentateuco, a revista espírita, de forma que você quiser. Por exemplo, tem um texto muito bom que chama Aquiescência à Prece, da revista espírita. Mas eu não lembro de que ano que é. Eu vou lá no aplicativo, pesquiso, vai aparecer o texto completo no meu celular aqui agora, sabe? Então, assim, a gente tem muito isso. Aplicativo de meditação, para a gente fazer uma meditação guiada, ficar mais tranquilo. Então, é o que a gente vem conversando, né? A tecnologia vem trazendo possibilidades, basta a gente querer e aproveitar essas oportunidades para a gente, né? Eu tentei colocar as coisas mais práticas, sua é mais filosófica, né? A gente encerrar. O Evangelho é importantíssimo, assim, porque é um compromisso que você assume com o outro, com você mesmo, né? Então, às vezes você manda para o lado, às vezes tem 300 outras coisas. Às vezes são somente a notícia horrorosa que você viu no dia anterior e naquele momento você se compromete a deixar de lado o celular, as outras coisas, etc., né? E se concentrar só naquele momento, né? E esse contato constante também com a doutrina de alguma forma, né? A leitura é bom, né? Porque a gente vê que o intelectual depois de morar muitas vezes. E naquele momento, às vezes, aquela mensagem não serve, mas aí, quando você precisa dela, ela estava suja, assim, né? Várias vezes, várias semanas eu dou aula para uma cidade, assim,
E, tipo assim, ó, tudo bem, professor, meu papel, né? Mas eu falo vários assuntos da cidade, até falo coisas assim, e no meio de semana eu me lembro aquelas coisas, tá com terra de um jeito, assim, você não falou disso lá com o pessoal da cidade? E a pessoa tá achando agora, diante da situação, né? Então, mas isso aí, na nossa memória, né, estando familiarizado com isso, essas ferramentas surgem quando a gente precisa delas também, né? Eu acho que é mais difícil executar isso quando você está longe desse contato constante, assim, com a doutrina, com os textos. Com certeza. E, assim, acho também que a gente pode acrescentar, né, quando a gente pensa lá da orientação de Santo Agostinho, quando ele fala de autoconhecimento, né, que é aquele momento, né, e a sugestão dele, da gente se recolher, né, toda noite, procurar repassar o nosso dia e ver onde, né, quais pontos que nós falhamos, onde nós já somos um pouco mais fortes, a gente repassar isso, porque a partir do momento que a gente identifica quais pontos nós somos mais frágeis, então a gente tem condição de estar mais vigilante naqueles pontos, né, então isso também é uma ferramenta prática, a partir do momento que a gente identifica quais são as nossas fragilidades, a gente está mais atento, né, sempre que aquilo ali for demandado, né, da gente. E o outro também é voltar naquela, né, na orientação do mestre, vigiar e orar. Que a partir do momento que a gente identifica uma fragilidade, é a gente, então, procurar criar esse hábito. Foi demandado aquilo ali, a gente vai, faz uma oração, né, a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa que eu me irrito fácil, eu estava comentando com o Yuri, né, de repente entra lá no carro, aí leva uma fechada, aí antes de vir aquele impulso de, né, de se dirigir àquele irmão, àquela irmã, aí vem aquele impulso, a pessoa, ela fazer uma prece. Aí ela vai, de início, a gente sabe que a prece vai ser daquele jeito, né? Fala assim, Jesus, minha vontade é fazer determinadas coisas com esse irmão, com essa irmã, mas me ajuda a ficar um pouco mais calmo. E à medida que a gente vai criando esse hábito, de repente vai nos fechar em determinado momento, a gente vai só fazendo pensando, nossa, Jesus. A gente vai respirar e vai seguir mais tranquilo. E a gente vai se melhorando nesse processo. Porque esse é o objetivo, no fim das contas, né? A gente está num mundo de provas e expiações exatamente para nos melhorarmos, né? O objetivo não é nos punir, né? Que a gente fala assim, a gente está num mundo onde o objetivo é sermos punidos, é que o mal vai vir para a gente pagar, né? A gente está pagando, é o Deus banqueiro, né? A gente está sempre pagando, devendo, né? Assim, eu tenho o gerido desse Deus banqueiro que paga, deve, a gente chega lá, imagina a gente desencarnando, Deus lá fazendo as contas, quando o São Gabriel vai lá, que ele vai fazer suas contas, vai ver o seu débito, e aí ele me entrega ali um contrato, sendo seu contrato, seu débito, isso é horroroso. Então, não é o Deus banqueiro, né? É o Deus pai, né? Como ele falou, é um pai. Então, quando a gente volta e fala, meu filho, nesse ponto, você não foi tão feliz, você precisa voltar lá, aprender isso e isso. Então, é sempre uma proposta de acolher aquele que está realmente, né, que deseja, né, se melhorar. Inclusive, Jesus falou isso, né, que aquele que deseja, né, que tem fome e sede de justiça, será farto. Então, sempre que a gente tem o desejo de nos melhorarmos, a gente vai encontrar ferramentas, né, para alcançar esse propósito. Mas eu acredito que, em termos práticos, esse seria o mais valioso para nós, nos conhecermos e, a partir desse momento, identificando as nossas fragilidades, né, a gente, sempre que aquilo for demandado no nosso dia a dia, a gente poder parar, fazer uma oração, até chegar a um determinado momento que a gente vai chegar no final do dia e falar assim, não, acho que até que hoje eu consegui triunfar bem no meu dia. E, né, os próximos dias ser sempre assim, né? Aquilo que Jesus falou, né? Basta cada dia o seu mal, né? Mas que a gente pode entender que era o mestre falando, né? Que a cada dia a gente procurar, né, triunfar daquele dia, né? Diante das nossas fragilidades, né? Que basta isso. Estava muito boa a nossa conversa, mas eu acho que agora a gente tem que encerrar. Queria agradecer, Gabriel, Yuri. Podemos convidar a Clarissa para cantar umas musiquinhas